Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, nós vamos meditar nesta manhã dos versículos 1 a 10, Filipenses, capítulo 3, versículos 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Amém. Senhor, nós te pedimos que fale conosco nesta manhã através da tua palavra, que o meu coração transmita aquilo que está no teu coração, que a minha boca seja a tua boca para a vida dessa igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Filipos era uma cidade na região da Macedônia muito conhecida durante o Império Romano. Marcada por grandes batalhas memoráveis, Filipos era uma cidade ilustre. Quando Deus chama o apóstolo Paulo para o ministério e o manda ir até a Macedônia, a primeira coisa que ele faz é fundar uma igreja na cidade de Filipos. Essa igreja cresceu, perseverou firme na fé, cresceu também em número de indivíduos e também nos seus feitos. Paulo deixou ali um homem de Deus cuidando daquela igreja, um pastor chamado Epafrodito. Algum tempo se passou, essa igreja desenvolveu o seu trabalho, e aí agora, ao escrever essa carta, o apóstolo Paulo está preso, e o então pastor de Filipos, Epafrodito, envia para o apóstolo aquilo que lhe era necessário para a manutenção da sua vida, enquanto ali ele estivesse preso. Subentende-se que Epafrodito revela ao apóstolo Paulo, expõe a ele a condição que a igreja estava vivendo. Epafrodito conta a Paulo como estava sendo a vida da comunidade, e pelo que tudo indica que ao longo da carta, alguns falsos mestres haviam entrado na igreja, se infiltrado na igreja, e agora tentavam corrompê-la, enfraquecê-la e fazê-la voltar ao legalismo, à lei e à tradição. O apóstolo Paulo, então, mesmo preso, dedica-se a escrever a essa igreja uma carta, e é interessante que mesmo vivendo em condições subhumanas na prisão, e por mais insano que isso possa parecer, a carta aos Filipenses é marcada pela alegria. A palavra que mais aparece nessa carta é alegria. Se pudéssemos resumir essa carta em uma palavra, essa palavra seria alegria. Tanto é que no capítulo 3, que nós iniciamos aqui a leitura, o apóstolo está exortando a igreja, convidando a igreja a alegrar-se no Senhor. E por que ele faz isso? Porque a igreja passava por um grande sofrimento. A igreja dos Filipenses era uma igreja sofrida. Ela enfrentava problemas externos de perseguição, mas também enfrentava esses problemas agora internos, dentro da própria igreja, com falsos mestres. E é exatamente nesse ponto que nós estamos aqui na carta, nesses versículos que nós lemos, e me chama a atenção que o apóstolo Paulo, do versículo 1 para o versículo 2, ele já, após falar sobre a alegria, ele começa dizendo para os irmãos de Filipos: acautelai-vos. Acautelai-vos, ele muda bruscamente a sua maneira de dizer, de escrever, e ele diz: olha, acautelai-vos. Ou seja, ele está
orientando a igreja, ele está alertando a igreja contra esses falsos mestres, e no versículo 2 ele diz: acautelai-vos desses maus obreiros, dos cães. E ao fazer isso, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo começa a destacar algumas características para a vida cristã daqueles irmãos, características essas que são peculiares a um verdadeiro discípulo de Jesus. E eu gostaria nessa manhã de destacar nesse texto 3 dessas características que aparecem aqui e que revelam o caráter de um verdadeiro cristão, servo de Jesus. E a primeira característica que nós encontramos aqui nesse texto é que o verdadeiro cristão, ele não confia na carne, mas se gloria em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo inicia o seu alerta pedindo aos irmãos: acautelai-vos em relação à falsa circuncisão. Estes falsos mestres estavam pregando que a salvação pela graça em Cristo Jesus não era suficiente, que os gentios precisavam, além disso, do arrependimento e da fé genuína, também observar os rituais da lei judaica. Precisavam circuncidar-se para se tornar membros do povo de Deus. E é bem verdade, a gente precisa entender que essa divergência aconteceu mesmo entre os apóstolos. Quando nós olhamos lá no livro de Atos, no capítulo 15, a gente encontra uma controvérsia entre os apóstolos que estavam pregando para os judeus e os apóstolos que estavam indo aos gentios. Eles mesmos tiveram que sentar, realizar em Jerusalém o primeiro concílio e decidir o que é que vai acontecer, como é que nós vamos lidar, como nós vamos tratar estes novos membros, que agora fazem parte da comunidade cristã, mas que não são judeus, não foram circuncidados. Pois bem, o apóstolo Paulo declara então que a verdadeira circuncisão é do Espírito, não é a da letra. Ou seja, a verdadeira circuncisão, ela é interior, ela acontece no coração daquele que se arrepende. Em Romanos capítulo 2, versículo 29, essa ideia do apóstolo é reforçada quando ele diz: judeu não é aquele que o é interiormente, e circuncisão é aquela que acontece no coração, no espírito e não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. A circuncisão era um símbolo da aliança de Deus para com o povo judeu. E juntamente com a tradição, com as leis, com a Torá, esse era o motivo de grande orgulho para eles. Mas com a revelação da graça em Cristo Jesus, uma nova aliança foi firmada com a humanidade. E nessa nova aliança agora não há mais espaço para os rituais, para os sacrifícios do Antigo Testamento, porque a palavra de Deus diz que o véu se rasgou quando Cristo expirou na cruz, e nós podemos nos achegar a Deus mediante a presença habitadora do Espírito Santo agora em nosso coração, que nos regenera, que opera em nós uma obra que nós mesmos não somos capazes de realizar. O Espírito Santo faz isso no nosso coração. Portanto, o verdadeiro cristão é aquele que não confia na tradição da lei, no tradicionalismo ou na religião para ser salvo. Tampouco ele confia em si mesmo, ou na força dos seus braços, ou no seu mérito, muito pelo contrário. O verdadeiro cristão é aquele que reconhece o seu pecado, é aquele que entende a sua condição, da sua miséria, e através da fé, tem o seu coração quebrantado em arrependimento, e entende que a glória de tudo isso pertence a Cristo Jesus. Aleluia. É isso. Eu estudei numa escola que tinha uma biblioteca muito legal, muito grande, e eu gostava de passar ali algumas horas, quando era pequeno, e eu me lembro que o meu livro preferido era aquele Guinness Book, que é o livro dos recordes, que aparecem umas coisas bizarras assim. Eu nunca me esqueço da história de um homem que tinha lá no Guinness, um homem que viveu no século XVI chamado Hans Steininger. Era um austríaco, não sei nem se essa é a pronúncia, mas ele era um austríaco que ficou famoso por causa da sua barba. Ele tinha a barba mais longa do mundo. A barba dele tinha 1,5 metro de comprimento. O pastor Marcos tentou deixar uma época assim, Mas aí ele começou a parecer muito velho e agora ele ficou lisinho, parecendo o Lucas agora. Mas esse cara tinha uma barba de 1,5 metro. E aí a história diz que era o grande orgulho dele. Ele se tornou uma celebridade na Áustria no século XVI, onde ele passava, ele viajava para que as pessoas pudessem ver o homem com a maior barba do mundo. Era o orgulho dele,
a barba dele, o sucesso, a fama dele dependia disso. Mas a história diz que em 1567 houve um incêndio na cidade em que ele morava, e aí todo mundo correu para ver o que estava acontecendo e para socorrer as pessoas. E aí o Hans, ele se esqueceu de enrolar a sua barba como ele sempre fazia para sair. E aí quando ele saiu correndo para ir ajudar a socorrer, adivinha onde ele tropeçou, pastor? Na barba. Tropeçou na barba, e a história é trágica, né? E ele tropeçou na barba, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Confiar na carne é mais ou menos assim. É como dar um tiro no pé. Você se sente orgulhoso por quem você é. Você se sente orgulhoso por aquilo que você faz. Você confia naquilo que você faz porque você faz muito bem. Aquilo te dá um certo reconhecimento. Você acha que seus méritos são tão notáveis. E aí você não percebe que qualquer hora dessas você tropeça em si mesmo. Você tropeça na sua própria barba. Naquilo que é o seu orgulho, naquilo que você sente que é o seu grande êxito. O apóstolo Paulo era assim antes de conhecer a Cristo, perfeito aos olhos dos homens. Ele preenchia todos os requisitos que eram necessários para agradar a Deus, de acordo com a lei judaica, de acordo com a religião. Ele era perfeito. Ele mesmo declara isso no texto que nós lemos aqui. Ele diz: olha, se alguém aí diz que pode confiar na carne, eu estou na frente, eu primeiro. Versículo 5, ele diz: olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, benjamita, hebreu de hebreus, quanto à lei eu sou fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele falando de si mesmo. E quando ele usa a palavra carne aqui nesse contexto, ele está dizendo exatamente isso, a capacidade que ele tinha de fazer e acontecer. Confiava na carne, naquilo que ele podia fazer. Porém, confiar na carne significa tudo aquilo que se pode realizar à parte de Deus, fora de Deus. Mas ao compreender que fora de Deus, mas ao compreender que à parte de Deus, tudo que é feito é perdido, o apóstolo Paulo então diz: não confiamos na carne. Aleluia. Não confiamos na carne. Não confiamos na tradição, não confiamos na nossa justiça própria, mas confiemos na justiça de Cristo Jesus, porque Ele é a própria justiça. Por isso, querido, não há lugar na vida de um verdadeiro cristão para o egoísmo, para o orgulho, para a murmuração, para ambições. Não há lugar para a autoconfiança e para a autossuficiência em relação à salvação. Porque compreendendo a sua própria fraqueza, compreendendo a sua própria incapacidade, a sua miséria e o seu pecado, só lhe resta Cristo. Só Cristo. Nada mais neste mundo pode nos salvar, senão o próprio Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 3, diz que nós nos gloriamos em Cristo e não em nós mesmos. Porque Cristo é suficiente. Porque Cristo é perfeito. Porque somente por causa de Cristo nós podemos nos achegar diante de Deus. Porque somente por causa da obra de Cristo é que nós podemos ser salvos da ira de Deus. Aleluia. Somente por Cristo. Cristo é a fonte originária de toda a retidão, de uma vida de santidade, não a lei. A lei nunca conseguiu produzir pessoas justas e santas e perfeitas. Portanto, Cristo é que deve ser louvado. Cristo é que deve ser glorificado e engrandecido. Amém? O verdadeiro cristão não confia na carne, mas se gloria em Cristo, adquirindo a mente de Cristo, a vontade de Cristo, negando-se a si mesmo e entendendo que todo o mérito pertence a Ele. E aí dessa forma passa a viver uma vida de devoção a Cristo, como o apóstolo Paulo viveu, dando unicamente a Ele a glória pela nossa salvação. Amém? Essa é a primeira característica do cristão. Mas há uma segunda que quero destacar nesta manhã. Os versículos 7 a 9, nós podemos perceber que o verdadeiro cristão considera tudo como perda por amor a Cristo. Paulo era alguém que, como eu disse, se orgulhava de quem ele era, da sua religiosidade. Era alguém que durante toda a sua vida dedicou-se a ser um judeu perfeito, que tinha na religião a sua própria existência. No entanto, quando Paulo tem um encontro real com Cristo, ele se lembra da sua observância à lei, da sua dedicação farisaica, e declara que tudo aquilo que antes para ele era lucro,
aquilo que outrora dava sentido à sua existência, que o fazia crer que estava sendo o melhor servo de Deus, foi tudo perdido. No versículo 7, ele deixa bem claro a motivação que o consumiu de tal forma que o fez abandonar a velha vida de um fariseu legalista, colocar tudo a perder. Esse alguém foi Cristo. Por amor a Cristo, Paulo renuncia então tudo aquilo que antes para ele era uma virtude, sua justiça própria. Veja, o versículo 8 diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Presta atenção nisso que eu vou dizer e deixa o Espírito Santo ministrar isso no teu coração essa manhã. É muito mais renunciar uma virtude do que um vício. É muito mais difícil. Se você acha que é difícil abandonar um vício, é muito mais difícil abandonar uma virtude. Afinal, quanto mais nobre você for, afinal, quanto melhor é a sua linhagem, ou mais virtuosos forem os seus feitos, maior é a tentação ao orgulho, maior é a tentação à autoconfiança. É assim. Por amor a Cristo, no entanto, Paulo decide se desfazer de todas as suas fontes de autoconfiança, de lucro pessoal, a fim de que pudesse conhecer a Cristo de maneira sublime, ele diz. Ele considera tudo como perda por amor a Cristo, porque a partir do momento que ele começa a conhecer mais de Cristo, as coisas do mundo parecem não ter mais valor para ele, as coisas vão perdendo valor, e é isso que ele está dizendo à igreja lá de Filipos: olha, crentes, nada nesse mundo tem valor quando vocês contemplam a preciosidade que há na vida de Cristo. Olha, mas nada nesse mundo é capaz de nos prender quando nós alcançamos o que ele chama aqui de sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E aí ele continua dizendo que tudo que ele perdeu, agora não gera nele arrependimento, choro, ele não está triste por causa daquilo que ele perdeu, mas ele fala: não, tudo que eu perdi é refúgio. E a tradução mais literal dessa palavra aqui, na verdade, é estrume, esterco. Tudo que eu perdi, para mim, agora eu olho, é como se fosse estrume, como se fosse esterco. Esse é o valor que Paulo passou a dar à sua antiga religiosidade, à sua autoconfiança, quando ele conhece a Cristo. Agora a pergunta que eu tenho para a nossa reflexão essa manhã é: nós conhecemos a Cristo? Tivemos um encontro com Ele, amém? Estamos aqui, Cristo nos transformou, mas aí precisamos pensar então, qual é o valor que Cristo tem na nossa vida? Qual é o lugar que Cristo ocupa no teu coração, na tua vida? Será que ao olhar para as outras coisas que estão à parte de Cristo, a gente olha para tudo isso e fala: isso é refúgio, isso para mim não é nada, Cristo é tudo na minha vida? Existe uma canção de um grupo chamado Sovereign Grace, que chama All Have is Christ, significa tudo que eu tenho é Cristo. Depois, se você puder procurar no YouTube, tem essa canção traduzida, e a tradução dela diz assim: eu estava perdido na noite mais escura, pensando ainda que eu sabia o caminho. O pecado que me prometeu alegria e vida, me levou para o túmulo. Eu não tinha esperança de que tu me receberias, que receberias um rebelde à tua vontade. E se tu não tivesses me amado primeiro, eu ainda teria te recusado. Mas enquanto eu prosseguia minha corrida para o inferno, indiferente ao custo, você olhou para o meu estado desamparado e me levou para a cruz. E ali eu contemplei o amor de Deus exibido. Tu sofreste em meu lugar, tu suportastes a ira que era reservada para mim, e agora tudo o que eu conheço é graça, tudo o que eu tenho é Cristo, Jesus é minha vida. Agora, Senhor, eu serei somente teu, e viverei para que todos possam ver, que a força para seguir os seus mandamentos nunca poderia vir de mim. Ó Pai, usa agora a minha vida redimida, da maneira que o Senhor achar melhor, e permita-me louvá-lo para sempre, dizendo: minha única glória és tu, Jesus. Que o nosso amor por Cristo seja maior que o nosso amor por nós mesmos,
quando a gente ama alguém, ainda a gente precisa examinar o nosso coração, porque às vezes a gente, no fundo, está amando a nós mesmos, estamos amando a nós mesmos. E aí a gente desfruta do relacionamento, da relação, por causa dos benefícios da relação, e não porque amamos. Quer uma prova disso? Hoje é Dia das Mães. E aí eu vi uma postagem de uma mãe no Instagram, ela foi na escola e tirou uma foto dos cartazes que os filhos fizeram para o Dia das Mães. Que coisa linda. E aí lá em cima do mural tinha uma frase assim, bem grande, né, escrito: mamãe, você é especial porque... 3 pontinhos, reticência. E aí cada criança pegou o seu cartaz e escreveu ali do jeitinho dela, porque a mamãe era especial, e fez um desenho. Mas sabe o que estava escrito nos cartazes? Presta atenção. Primeiro cartaz, dava para ver só 3, mas eu consegui ler aqui. O primeiro dizia assim: mamãe, você é especial porque brinca comigo. Mamãe, você é especial porque me deixa feliz. Mamãe, você é especial porque sempre faz o que eu gosto. Entende? Por que a mamãe é especial? Exatamente. Não é porque ela é a mamãe, não é pela essência de ser mãe, mas é porque o que ela faz me agrada, me faz feliz. Mas gente, eu não estou culpando as crianças não, tampouco as mães, de cuidar. Está certo, a mãe tem que cuidar. Isso aí está no coração do ser humano e já nasce na criança mais inocente. Sabe, o entendimento de amor já nasce deturpado dentro do coração pecaminoso, por causa da queda e do pecado. E aí os nossos relacionamentos acabam se tornando algo em prol de nós mesmos. A gente se relaciona com quem é legal com a gente ama quem ama a gente. Quando Cristo se torna tudo em nossas vidas, nós passamos a ter uma nova compreensão do que é o amor, do que é a graça, do que é a eternidade, do que é perdão. E aí, diante disso, essas outras coisas se tornam refúgio. Que Cristo seja o centro das nossas vidas, que Ele seja tudo. Que ao encontrar a Cristo pelo caminho, nós possamos fazer como aquele homem da parábola de Jesus, que descobre um tesouro precioso em um campo, e ele vende tudo que ele tem e compra aquela propriedade por causa daquele tesouro. Que ao encontrarmos a Cristo, nós possamos ser como aquele negociante de pedras preciosas, que encontra uma pérola tão valiosa, que ele vende tudo que tem para adquirir aquela pérola. Que o nosso amor por Jesus seja dessa forma, que nós possamos enxergar a sublimidade que há no conhecimento de Cristo Jesus e sermos achados nele. E quando isso acontecer naturalmente, tudo que há nesse mundo passará a ter um sentido completamente diferente para você, completamente diferente. Quem encontra a Cristo e renuncia a todas as coisas por amor a Ele, encontra o maior tesouro que um homem pode achar. Paulo preferiu perder o mundo e ganhar a Cristo. Afinal, de que aproveita também ganhar o mundo e perder a sua alma, como disse Jesus no Evangelho de Marcos 8,34. Mas a mensagem de Jesus para nós hoje é essa: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, por causa de mim e por causa do Evangelho, salva-la. Aleluia! Eu quero terminar já, finalizar com esse terceiro ponto, dizendo que o verdadeiro cristão participa do sofrimento de Cristo. Versículo 10 diz isso, o apóstolo Paulo declara, no versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele em sua morte. Nós encontramos aqui uma declaração do apóstolo Paulo que ilustra, que esclarece de maneira perfeita a profunda entrega pessoal a Cristo e dedicação a Cristo do apóstolo. Conhecer a Cristo mudou completamente a vida de Paulo, completamente. Esse conhecimento que ele fala aqui, não é esse conhecimento intelectual, teológico, que a gente adquire lendo, estudando teologia. Não, é algo profundo, é experimental, é místico. É um conhecimento que envolve a alma, que muda a alma, que leva-nos a um relacionamento e a uma comunhão inseparável com Jesus. Esse conhecimento é transformador, porque leva um pecador do estado de miséria, a ir se tornando, dia após dia, mais parecido com Jesus.
Foi isso que Paulo experimentou, quando ele teve um encontro com Jesus, assim como muitos de nós que estamos aqui hoje. Paulo perdeu tudo para ganhar Cristo. E é importante destacar que renunciar a tudo inclui a nossa própria vida, a nós mesmos. E aí isso nos leva a nos tornar participantes dos sofrimentos de Jesus. É uma tarefa difícil, sim. Às vezes quando a gente lê o texto e vê Paulo falando tão convicto, parece ter sido tão simples para ele, né? Parece que foi uma coisa tão fácil. Mas não, foi processo doloroso na vida dele. Paulo teve que literalmente cair do cavalo e ficar cego para que pudesse enxergar, para que a luz iluminasse a sua mente, abrisse os seus olhos espirituais. E eu já passei por uma experiência assim, onde você precisa desconstruir tudo o que acreditou a vida inteira e reconstruir de novo. Sabe, tudo que dava sentido, e isso é um processo doloroso. Sabe, é como fazer a reforma de uma casa, tirar o telhado todo, quebrar todas as paredes, refazer as fundações, mas você continuar morando dentro da casa. É mais ou menos assim o processo. É sofrido, é doloroso, não é fácil. Mas no versículo 10, a palavra sofrimento salta aqui os olhos e se destaca. O apóstolo Paulo fala que conhecer a Cristo nos torna participantes ao sofrimento dele. Isso acontece com a gente também, quando nós somos discípulos de Jesus. Quando a gente recebe uma nova vida em Cristo, né? A gente se torna passível dos sofrimentos de Cristo. Vem de brinde com o Evangelho. Enquanto estivermos nessa dimensão terrena, vamos experimentar desses sofrimentos. Russell Champlin afirma que estes sofrimentos servem de instrumentos, de agentes purificadores e aperfeiçoadores na vida do crente. Fazem parte do processo de santificação, fazem parte da transformação gradual segundo a imagem de Cristo. No processo de seus sofrimentos por amor a Cristo, o crente vai sendo libertado de si mesmo, não é do mundo. E aí ele começa a entender, e ele vai sendo levado a perceber o grande valor da vida que ele possui em Cristo. Isso altera radicalmente as suas ideias sobre o valor das coisas terrenas e nos disciplina a buscar as realidades celestiais e eternas. É isso. Participar dos sofrimentos de Cristo expressa intensa comunhão com Ele. Paulo usa a palavra comunhão do sofrimento. Não que isso signifique que a gente deve ficar se mutilando, ou sabe, não, eu vou fazer tal coisa, vou jejuar 2 dias, até não aguentar mais por amor a Cristo. Não, sabe, tem gente que interpreta isso errado, aí sobe lá uma escadaria com 100 degraus de joelho, ou anda não sei quantos quilômetros lá, carregando um peso nas costas, para quando chegar ali receber uma bênção. Sabe, não é uma penitência, a graça não é isso. Até porque se você faz isso, o sacrifício já não é mais de Cristo, é seu mesmo. Você está confiando na carne de novo, a gente volta tudo lá atrás. Mas, quando Jesus foi questionado pelos fariseus, porque ele comia com os pecadores, ele andava só com gente ruim, com publicano e prostituta, Jesus responde assim para ele: olha, os sãos não precisam de médico, são os doentes que precisam de médico. E aí Jesus fala para ele assim, vão e aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim chamar justos, vim chamar pecadores ao arrependimento. Por isso que o nosso sofrimento não é sacrificial no sentido que a gente precisa, sabe, dar chibatada nas costas ou pagar penitência. Jesus fala aqui que o sofrimento daquele que é discípulo dele é a própria misericórdia. É isso que ele quer, misericórdia, não sacrifício. Misericórdia, mas como assim? Da mesma forma que Jesus sofreu, porque teve misericórdia de nós, pecadores, assim também nós vamos sofrer, por compaixão daqueles que ainda não foram alcançados, da mesma maneira. E não apenas sofremos por causa dos pecados daqueles que estão perdidos, mas também por causa das suas mazelas, das suas dificuldades, das suas angústias, das suas necessidades. Em seu sermão escatológico, Jesus diz que naquele dia muitos ficarão de fora do reino de Deus, porque ele teve fome e não lhe deram de comer, porque ele teve sede e não lhe deram de beber, sendo forasteiro não lhe hospedaram, estando nu não lhe vestiram, e achando-se enfermo e preso ninguém foi visitar. E aí, a pergunta que não quer calar, mas
Jesus, quando foi que isso aconteceu? Quando foi que a gente negligenciou, Jesus, alguma coisa para o Senhor? A gente está aqui todo domingo cantando para você, Jesus. Quando foi que isso aconteceu? Aí Jesus fala assim, olha, quando deixasse de fazer a um dos pequeninos, a mim o deixasse de fazer. É muito sério isso, a gente precisa entender isso. Porque participar do sofrimento de Cristo é participar do sofrimento do outro, do próximo, daquele que está perdido, daquele que está marginalizado, daquele que está na beira do caminho, ferido, daquele que precisa de restauração, de amor, de cuidado. Quem precisa de médico é doente, gente. Você precisa entender isso. O sofrimento por amor a Cristo pode sim envolver até mesmo o sofrimento físico, como acontece lá com os missionários que estão na janela 10x40, pelos que estão nos países muçulmanos, onde a perseguição é radical, cristãos são mortos a cada dia. O apóstolo Paulo também experimentou isso, quando ele fala aos Gálatas, olha, quanto mais ninguém me importune, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, está no meu corpo aqui, eu sofro por ele. Mas o sofrimento pode ser, além sim de perseguição, mas o que eu entendo aqui é que Paulo, ao usar a palavra comunhão dos seus sofrimentos, ele faz isso propositalmente, para que a gente possa entender que sofrer por Cristo é sofrer pelo outro, é sofrer pelo próximo, pelo que está angustiado, pelo que está aflito, pelo necessitado. Quando nós comungamos, ou temos comunhão do sofrimento de Cristo, a gente passa a olhar para o sofrimento do outro, não mais com esses olhos carnais, mas com os olhos de Cristo, como Cristo olha, como Cristo vê, como Cristo enxerga, e aí isso nos tira da nossa zona de conforto. E olha que não é fácil sair das zonas de conforto que a gente vive, não é verdade? Mas, geralmente a gente não quer dor de cabeça, né? A verdade é essa, a gente não quer se envolver com gente que sofre, porque gente que sofre dá trabalho, né? Os missionários estão aí, né? Gente que sofre dá trabalho, né? Não é fácil. Amar pessoa difícil, não é fácil. Mas o pastor Josemar Bessa diz assim, olha, o aprendizado de amar pessoas difíceis começa quando você pede a Deus que te mostre o quão difícil é para Ele amar um pecador miserável como você. Aí você começa a entender, começa a passar pelo aprendizado. O amor que vem de Deus é o amor derramado na cruz, que nos desafia nessa nova aliança a amar justiça, a não mais perseguir e odiar os inimigos, como dizia a lei, mas agora para amar os inimigos. Tiago Grulha diz que se você não se importa quando vê o teu inimigo sendo injustiçado, você não ama a justiça e também não ama o seu inimigo. Ah, mas é meu inimigo, mas está sendo injustiçado. Na quarta-feira aqui nós tivemos uma experiência muito interessante, no final do culto, quando a gente se reúne para orar pelos missionários, e aí cada irmão apresenta seu pedido de oração, e o irmão Valdemir trouxe um pedido de uma família que estava sofrendo. Ele falou que o pai dessa família estava com câncer, estava desempregado, vamos lá. Aí a família está passando necessidade, não tinham o que comer, ele encontrou essa senhora chorando em lágrimas, diz que estavam sem roupa de frio, uma situação bem delicada. E aí o que nós fizemos como bons cristãos? Vamos orar por eles, amém? Amém, a gente tem que orar sim. Mas a gente orou, mas quando terminou a oração, o Espírito Santo começou a incomodar um, o outro, assim, sabe quando você começa a... Mas nós só vamos orar por eles? Que legal, rei. Amém, oramos, que bom, agora não vão passar mais frio nem fome. Não, irmãos. A irmã falou assim, Valdemir, você conhece essa família? Eu tenho umas roupas lá para doar. Aí um falou assim, eu vou dar uma oferta para o senhor levar lá para eles. Aí o outro falou assim, vamos pegar uns alimentos aqui, acho que tem alguma coisa aí, um arroz. E aí os irmãos foram pegando aqui, pega dali, juntou um monte. E levaram para a família. Como você acha que Cristo foi glorificado? Quando nós oramos aqui, sim, Cristo foi glorificado. Mas quando chegamos lá socorrendo, eles puderam contemplar os braços de Cristo, do servo sofredor, que acolhe, que socorre, que cuida, que ama, independente de que religião pertence, que ama, simplesmente porque ama, porque o mestre ensinou a amar e a socorrer. Sabe, a gente ficou depois conversando ali no final, o Tião, o Betinho, a igreja se acomoda muito fácil, a igreja se esquece do exemplo do servo sofredor, que é Cristo. A gente quer estar bem acomodado, a gente quer um grupo de louvor tocando aqui legal, um som ambiente, a gente quer cadeiras confortáveis, às vezes a gente fica preocupado com algumas coisas, sabe? Se o som falha, todo mundo já olha feio pro Celcinho. A culpa é sempre dele lá. Mas
Eu lembro de um teatro que teve aqui, acho que o último teatro, que foi sobre a igreja adormecida, né? Vocês lembram desse teatro? Que está ali todo mundo ali precisando de socorro e a igreja, não, estou esperando alguém mais importante, eu estou dormindo aqui e tal. E aí Jesus nos chacoalha, e aí sabe o que a gente faz? Dorme de novo. A gente acorda e dorme de novo. Será que a gente não está ouvindo o que o Espírito diz da igreja? Será que não estamos ouvindo? E aí enquanto isso a gente fica aqui, né? Bem aconchegado, enquanto a gente sofrendo lá fora, a gente está aqui, bem vestido, bem acomodado. Enquanto a gente passando frio e fome lá fora, a gente está aqui, bem legal, no domingo, cumprindo o nosso ritual. E aí a gente vai sair daqui, provavelmente, vão almoçar com a mamãe, enquanto tem mãe que vai estar sofrendo, porque tem filho no crack. Nós vamos reunir a família, enquanto tem família que está sofrendo porque está desestruturada e o marido saiu de casa e a mulher está com os filhos pequenos lá. E a gente está aí. Sabe por que a gente não se incomoda com isso? Sabe por que a gente não sofre por isso? Porque a gente não está participando, a gente não está comungando do sofrimento do Cristo. É isso. É só por isso. Mas eu quero terminar aqui, concluir essa mensagem e pedir que você, nesse momento, feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Porque de fato, ser cristão de verdade é algo muito sério, só que é tarefa impossível. Como assim? Tudo isso que você falou aí agora, sim, tudo isso que eu falei aqui agora, é impossível de se viver. Pelas nossas próprias forças, é impossível. Porém, a obra de Cristo é suficiente para nos transformar e nos levar a um caminho de santificação e de amor. Por isso, se nessa manhã, de alguma forma, você está confiando em si mesmo, ou confiando em alguém, ou em qualquer coisa, que não seja o próprio Cristo, eu quero te convidar a vir aqui à frente para estar orando junto, para você reavaliar, para você repensar, para você ver seus princípios de cristão. Vem até aqui à frente, vamos orar juntos. Quem sabe você diga, não, eu não confio na carne, eu confio em Cristo. Mas você tem dificuldade em se entregar completamente a Ele, a obra de Cristo, e desfrutar da comunhão plena de Jesus. Também se coloque de pé, vem aqui à frente, vamos estar orando juntos. Mas se você é um cristão perfeito como Paulo, cheio da sua justiça própria, cheio das suas certezas, será que não está na hora de você começar a participar das aflições de Cristo? Da comunhão, do sofrimento de Cristo? E deixar de lado apenas o ritual religioso, o tradicionalismo? Se o Espírito Santo tem falado no seu coração essa manhã, tem te despertado de alguma maneira, te convido a se colocar de pé nesse momento. Pode ficar de pé e vamos orar juntos. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos estar orando juntos. O pastor Marcos está aqui. Se tiver alguns intercessores da igreja também, se quiserem vir. Mas se essa palavra produzir em você algum efeito, vem à frente. Não precisa ter medo e nem vergonha. Porque aqui, somos todos pecadores dependentes da graça de Deus. Todos aqui. Mas o que não pode acontecer nessa manhã é você sair daqui da mesma forma. Se a palavra não penetrar teu coração e produzir vida e mudança de vida, o que você veio fazer aqui? Que Cristo te impulsione a viver de maneira diferente. Que as pessoas, ao olharem para mim, para você, possam ver a Cristo, o Cristo sofredor, Cristo que se envolve, que cuida, que ama. Que na nossa maneira de falar, de viver, de negociar, de vender, de comprar, de ajudar, de estender a mão, de socorrer o outro, toda a nossa maneira de viver, Cristo possa ser glorificado. Amém?